A alimentação é a resposta para um impulso fisiológico, e esse impulso é a fome. Por isso, a qualidade, quantidade e frequência são o segredo de uma boa alimentação. Salve, salve, meu nome é Matheus Macedo, eu sou o primeiro brasileiro formado em medicina ayurvédica lá na Índia, onde eu morei quase 7 anos e de onde eu fundei o Vida Veda. O que é uma alimentação saudável? Se você me acompanha há algum tempo, sabe que eu sempre falo da importância dos 4 pilares da saúde: alimentação, sono, movimento e silêncio. Você sabe que eu considero os 4 pilares o mínimo para que qualquer pessoa tenha uma boa saúde. Independente de onde você esteja, essas são as 4 coisas que você precisa observar para entender a causa de qualquer desequilíbrio no seu corpo. Se um desses pilares não está de acordo, antes de ir para a Índia, se internar num hospital ayurvédico para fazer algum procedimento muito louco, um panchakarma, sei lá, você deveria melhorar esse pilar que não tá assim tão legal. E hoje eu quero falar com você sobre o primeiro deles, que é o pilar da alimentação. A alimentação é a resposta para um impulso fisiológico e esse impulso é a fome. De acordo com os textos clássicos do Ayurveda, impulsos fisiológicos não devem ser nem forçados nem suprimidos. Ou seja, você não deveria comer se você realmente não tá com fome. Indo um pouco além, o Sushruta Samhita, que é um livro de cerca de 2000 anos, diz que uma pessoa saudável deveria comer 2 vezes por dia e uma pessoa doente deveria comer uma vez só. Isso acontece porque uma pessoa que não tem uma boa digestão não tem capacidade de processar o alimento adequadamente. Então o organismo precisa de mais tempo para fazer essa digestão. Mas o que acontece hoje em dia? A pessoa levanta e toma um café da manhã. Às 10 horas ela faz um lanchinho. Meio-dia ela almoça, 4 tem café da tarde e 8 ela janta. Isso quando não tem, sei lá, um docinho logo depois do almoço, aquela beliscada antes da janta, uma ceia depois. Outra coisa que acontece muito é a pessoa dizer que tinha que comer porque tava morrendo de fome. E aí quando você pergunta o que ela comeu de lanche, ela fala: eu comi uma fruta. Aí eu sempre pergunto, né, você tava morrendo de fome, uma fruta não ia satisfazer essa fome. A verdade é que não foi bem educado, de forma geral, para conhecer a nossa própria fome. O ponto aqui é que o ser humano evoluiu para comer pouco. E hoje em dia as doenças que mais matam são doenças de excesso de nutrição, que no Ayurveda a gente chama de Santarpana Vyadhi. Toda vez que a gente fala de alimentação, existem 3 fatores que têm que ser observados: a quantidade, a qualidade e a frequência. Esses 3 elementos são fundamentais na hora de observar a sua alimentação. E eu fiz uma live explicando cada um com mais detalhe, que eu vou colocar aqui em cima pra você. Também vou deixar o link, dessa live aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube pra você. Antes de comer, você tem que parar e pensar: eu tô com fome de verdade? Se a resposta for não, então não come. Se a resposta for sim, você tem que se perguntar: quanta fome? Ter consciência de quanta fome você tem é essencial, porque isso indica a capacidade do seu organismo de digerir essa comida. Se você tá com muita fome, sua capacidade digestiva tá alta. Por outro lado, se você tem pouca fome, sua capacidade digestiva também vai ser bem menor. A fome é a medida do quanto o seu corpo vai ser capaz de lidar com aquele alimento. Se você tem 0 fome e mesmo assim come, seu corpo não vai ser capaz de digerir a comida, percebe? Geralmente, a gente escuta a frase: você é o que você come. Mas na verdade, você não é o que você come, você é o que você absorve do que você come. A gente não é uma máquina que processa tudo que é colocado para dentro dela. Existe uma etapa intermediária que se chama digestão. No Ayurveda, a gente chama ela de Agni, que significa fogo. Se seu Agni não tá bom o suficiente, você não vai digerir toda a comida. Então, não adianta a qualidade da sua comida tá boa se a sua capacidade digestiva não tá. Percebe como você precisa ter um equilíbrio entre qualidade, quantidade e frequência? Esse é o segredo de uma boa alimentação. Então, a minha sugestão é a seguinte: começa se auto-observando. Quando você come abacaxi, por exemplo, como você se sente? E feijão, e carne. Só assim você vai saber o que te faz bem e o que te faz mal. Falando nisso, já fiz alguns vídeos falando sobre se você deveria, por exemplo, parar de comer carne. Vou colocar o link aqui em cima, também vou colocar ele na descrição desse vídeo aqui pra você. As pessoas me perguntam muito isso sobre vegetarianismo, ayurveda e tal. Além disso, repara por que você tá comendo. Quer dizer, é fome de verdade ou é ansiedade? Pode ser tédio, vontade de sair da frente do computador e dar uma voltinha? Desenvolver essa autopercepção vai te ajudar muito a entender o que é fome real e o que é fome emocional. Onde que a paçoca entra aí? O Caio é muito viciado em paçoca, meu irmão. Isso é um problema, inclusive. Ô peste. Desenvolver essa autopercepção vai te ajudar muito a entender o que é fome real e o que é fome emocional. Também vai te ajudar a ter uma alimentação muito mais saudável e uma digestão ainda melhor. Quando você está conectada com o seu corpo, você consegue diferenciar a fome real de fome por ansiedade, estresse, distração e percebe que ele funciona em um ritmo próprio. Isso quer dizer que você sempre sente fome mais ou menos nos mesmos horários, mas não significa que esse horário seja 7 da manhã, meio-dia e 8
8 da noite, como a gente costuma determinar, né? Como a sociedade inventou. A grande questão é que a gente é criado seguindo os horários que ensinam pra gente. Então na escola tem o horário do lanche, né? No trabalho tem o horário do almoço. E se você não comer nesses horários, não tem chance de comer em outro momento. Mas quando você tem essa oportunidade, fica mais fácil perceber quando é que você tem fome de verdade. Quer dizer, no consultório é bem comum eu atender pacientes que são, por exemplo, aposentados e que me dizem que almoçam 3 da tarde, por exemplo. Me falam, eu almoço 3 da tarde porque esse é o horário que eu sinto fome de verdade. E isso é perfeitamente normal. Então, fica aqui a minha dica. Começa a prestar mais atenção na sua fome. Qual é a frequência com que você come? E a quantidade? Qual é a qualidade, inclusive, do alimento que você está ingerindo? Essas são as perguntas que você deveria se fazer todos os dias para nutrir o seu corpo com o que ele realmente precisa para ser saudável. Ah, e falando nas coisas que deixam mais saudável, eu me lembrei aqui dos 10 piores hábitos, né, dos seres humanos. Foi um vídeo que eu gravei já tem um tempinho.